Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu raramente opino, né? Ou seja, raramente a louca do rolê opina sobre algo. Mas apareceu uma situação na qual que narro aqui, também tenho um certo fascínio pela questão da dependência química, no caso. E não raro, às vezes, eu vejo notícias, sejam elas falsas ou verdadeiras, sobre possíveis medicamentos, né, que poderiam auxiliar no tratamento de tal diagnóstico de dependência. E aqui, veja, é uma opinião entre outras tantas milhares que eu uso a persona da louca do rolê para dar um sentido mais sarcástico, dualista e irônico entre essa proposta, né? Ou seja, a cura ou remédio através daquilo que poderia trazer alívio para as condições materiais que o sofrimento da dependência causa. Então, esse é um texto que tensiona essa prerrogativa. Agora, seguimos. É longo também, viu? A vacina não é redenção. Quando a vida vira sintoma, a técnica vira promessa. Quando o sofrimento ganha nome químico, o mercado prepara a embalagem. É sempre assim. Primeiro o mal-estar, depois o protocolo. Por fim, o alívio anunciado. E nós, no meio, acreditando que bloquear uma molécula é o mesmo que reorganizar o mundo. Vacina bloqueia a molécula, mas não bloqueia o mundo. Comecemos pelo que é factual. Uma vacina contra determinadas drogas estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos. E esses anticorpos se ligam à substância e impede que ela atravesse a barreira hematoencefálica e reduzem ou anulam o efeito psicoativo. E isso é descrição técnica, e não há nenhuma ironia nisso. Trata-se de avanço biomédico, pesquisa, investimento, laboratório, ensaio clínico. O problema começa quando o avanço técnico é apresentado como encerramento moral. A manchete não diz redução de risco. Ela diz: mas agora temos uma resposta. Resposta para quê? Para evitar o uso da substância, mas não para uma existência que fez com que aquela substância se tornasse funcional para a existência. Freud falava de mal-estar estrutural, não falava de dopamina, falava de renúncia. A civilização exige contenção, exige adiamento, exige que a pulsão seja domesticada. E isso produz tensão. André Green descreveu o narcisismo de morte, um investimento que tende ao esvaziamento, à redução da excitação e ao silêncio. A droga pode ocupar esse lugar, mas também não é o único objeto.
possível. Se o efeito químico é bloqueado, o desejo ou a vontade não desaparece. Ela migra, desloca, procura outro circuito. Anticorpos não reformulam estrutura psíquica, apenas alteram o percurso bioquímico. Marco foi mais direto. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida material é que molda a consciência. Precarização, desemprego estrutural, competição permanente, endividamento crônico, exaustão cotidiana. Isso não é metáfora, é dado social. Levantamentos como realizado pelo Lenad e conduzido pela Unifesp mostram o crescimento do consumo de drogas em determinados recortes populacionais. E isso é estatística. Mas estatística não reorganiza a biografia. Bloquear a droga não bloqueia o trabalho estável, a insegurança econômica, o isolamento urbano, a ausência de pertencimento, a sobrecarga constante. E então surge o novo imperativo. Você está protegido. Agora você está imunizado. Você não sente mais o efeito da vontade ou do desejo. E se ainda sofre, o problema é todo seu. Byung-Chul Han descreve o sujeito contemporâneo como empresário de si mesmo. Ele se explora a si próprio. O fracasso vira culpa. A fadiga vira falha de gestão. Imagine agora o desdobramento dessa cena. Se a droga não faz mais efeito e ainda assim há angústia, o que resta? Resta o diagnóstico moral. Você não se esforçou, você não quis melhorar. A vacina fez a parte dela. A vacina, nesse cenário, pode se tornar um dispositivo moral. Não apenas proteção biológica, mas selo simbólico de responsabilidade individual. Anticorpos cumprem a sua função biológica, e isso é muito relevante. Mas eles não são e não elaboram luto, não reorganizam memória, não restauram laços sociais, não produzem pertencimento, não modificam igualdade. Eles não a neutralizam, o regime de exaustão. E regime não se dissolve em seringa. E aqui é importante entender que a vacina bloqueia a droga. Não bloqueia a angústia, o vazio e a busca de sentido pelo mesmo. Bloqueia a molécula, não bloqueia a precariedade. Bloqueia o afeto, não bloqueia o cansaço. Bloqueia o acesso ao químico, mas não bloqueia a estrutura que fabrica a necessidade da busca. E estrutura não responde a anticorpo. Não se trata de negar a ciência. A intervenção biomédica pode reduzir de fato, pode ampliar a janela terapêutica, pode diminuir recaídas, e isso é avanço técnico. Mas avanço técnico não é redenção social. Quando o mundo celebra uma solução, talvez esteja evitando falar do sistema que produz o problema. Freud falava de mal-estar estrutural. Marx
falava das condições materiais de existência. Byung-Chul Han fala da autoexploração. E perceba que nenhum deles acreditava em salvação molecular. A molécula pode ser bloqueada, mas o mundo continua operando do mesmo modo, independente desse discurso que eu estou promulgando aqui. Indiferente, porque esse discurso não atingirá todos. Então, nem isso faz sentido dentro dessa lógica. Se este episódio incomodou, talvez ainda exista algo que não foi totalmente anestesiado. Se não incomodou, provavelmente o algoritmo já sabe por quê. Este foi mais um episódio do Mais Perto da Ignorância. Lembrando que este episódio integra o projeto Mais Perto da Ignorância. Não constitui aconselhamento psicológico, não substitui acompanhamento clínico. Trata-se apenas de uma elaboração crítica ensaística com distinção entre descrição factual e interpretação teórica, produzido, claro, com auxílio de instrumento de tecnologia de IA, em conformidade com o Código de Ética do Profissional de Psicologia. Até a próxima. Ou não.